bom, né, quando nós, mulheres, né, até os varões presentes também, os irmãos, todos, amigos do Face, seguidores do Face, né, separam esse momento para juntos ouvirmos falar assunto, a questão, né, a respeito do reino. Não é, minha irmã? Então, isso é muito importante. Amém. Então, eu quero iniciar uma oração. Eu quero orar ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor por essa oportunidade a qual Ele nos deu de podermos estarmos aqui todos reunidos, sabe, para falar dEle, para ouvir dEle, para sermos orientados através da palavra dEle. Eu quero orar juntamente com os amados irmãos também pela vida, né, da nossa irmã Miriam, mulher abençoada, mulher de Deus. E eu sei, é um instrumento de Deus aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus? Orem junto comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta hora, ó Deus, nós rendemos toda a glória, toda a honra a Ti. Nessa hora, ó Deus, nós colocamos mais uma vez nossas vidas, Senhor, diante da Tua presença. Deus, como nós somos sedentos por Ti, como queremos ouvir a Tua voz, como precisamos, Senhor Deus, do Teu direcionamento nesse tempo. Deus amado, a Tua palavra é vida, a Tua palavra ela é eficaz. Eu sei que neste momento, Senhor, há homens, há mulheres, há jovens, há crianças, ó Deus, precisando, Senhor, ouvir a palavra, precisando sentir o Seu toque, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos do Seu cuidado. Nessa noite, ó Deus, nós colocamos toda a nossa dependência em Ti. Amém, porque nós Deus. somos Amém. dependentes do amor, Amém. da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Senhor Deus, eu coloco a vida, Senhor, de todas as pessoas que estão assistindo essa live nesse momento. Amém, Senhor, que através dessa live o Senhor possa fazer o Teu querer, a Tua vontade. Que o Senhor possa cumprir, ó Deus, o Teu propósito, porque o Teu propósito é bom. O Teu propósito, Senhor Deus, nos leva a caminhos espetaculares. E o que falar da Tua vontade, Senhor, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Deus, esse instante, também coloco a vida, Senhor, da irmã Miriam nas Tuas mãos. Pai, a Tua serva, Deus, que disse sim. A Tua serva, ó Deus, que aceitou esse convite dos céus, para que pudesse nessa noite, Senhor, ser Tua boca, ó Deus, nessa terra mais uma vez. Então, continue a usar a Tua serva, Pai, de forma excelente, da forma tão maravilhosa como o Senhor já tem usado, Senhor Deus. Fica à vontade, Espírito de Deus, para fazer da forma qual Tu queres. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, Amém. à vontade. Amém. Fique à Amém. vontade. Estou à vontade. Vamos ficar aqui ouvindo Deus falar através da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Obrigada, pastora Vânia. Boa noite, mulherada linda. Princesas do Senhor, mulheres virtuosas, mulheres valorosas, mulheres vitoriosas. Meninas e mulheres, homens também valorosos, vitoriosos. A paz seja com todos. É uma alegria enorme ser recebida por vocês em suas casas e também poder recebê-los aqui em minha mesa. Estamos assentados à mesa para compartilharmos aquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração e com certeza há de ministrar sobre o teu coração. Deus, Ele te conhece. Eu não conheço você, eu conheço a pastora Vânia, mas eu não sei das necessidades do coração da pastora Vânia. Deus conhece das necessidades do meu coraçãozinho e conhece as necessidades do coração da pastora Vânia e do seu coração. Você que está ao alcance dessa live, saiba que o Espírito Santo vai falar contigo. Não é a irmã Miriam que vai falar.
Eu me coloco aqui como instrumento de Deus, porque eu sei que eu não tenho nada para te dar. Eu preciso receber, na verdade. E eu não tenho nada para te dar. De mim, nada para te dar, para te ofertar. Mas eu tenho alguém aqui comigo, que está aí com você, que tem algo maravilhoso e tremendo para ministrar sobre a sua vida. Então, que você possa receber de Deus. Obrigada por este convite, obrigada por esta honra. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu louvo a Deus por poder estar em contato com vocês através desse meio, né, de comunicação. Então, eu quero que você, se você estiver com a sua Bíblia, você possa abrir a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. Nós estaremos falando sobre escolha a melhor parte. Vamos ver o que o Espírito Santo vai falar conosco nesse tempo. Qual é a melhor parte? Qual é essa escolha que nós devemos fazer hoje? Que o Senhor vai nos ensinar. Amém? Vamos à leitura? Jesus visita Marta e Maria. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então, chegou perto de Jesus e perguntou: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas outras coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém. Amém? Amém. Eu fiz algumas anotações quando a pastora Vânia me propôs esse tema, escolha a melhor parte. E Deus me deu essa referência bíblica e eu falei: Senhor, o que nós vamos aprender? O que, que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo? O que eu preciso aprender? Então, eu fiz aqui uma introdução sobre esse texto e eu quero compartilhar com você. Jesus, ele chega ao povoado de Betânia e Marta o traz para hospedar-se em sua casa. Ela e seus irmãos tinham grande amizade com o mestre. Marta, ela era hospitaleira e considerava uma honra receber o Senhor como hóspede. Gente, receber o Senhor como hóspede da nossa casa é uma honra. Receber o Senhor como nosso convidado é uma honra. Ter o Senhor na nossa casa, na nossa vida, é uma honra para nós. Esta foi uma das atitudes acertadas de Marta. Ela trouxe Jesus para estar na sua casa. Ela convidou o mestre e eles eram muito amigos. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 2, a Bíblia nos ensina a sermos hospitaleiros, bons anfitriões, pois alguns, fazendo isso, hospedaram anjos. Amém. E o que acontece nessa passagem aqui de Lucas 10, 38 a 42? Marta hospedou o Filho de Deus, o Salvador. Hebreus 13, 2 diz: não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, hospedaram anjos. Como é maravilhoso ser sensível à voz do Senhor e podermos aprender a sermos hospitaleiras, boas anfitriões, porque nós não sabemos
quem, na verdade, muitas vezes não sabemos quem, na verdade, nós estamos recebendo. E eu falei, Senhor, o que eu preciso aprender? Eu, Miriam, preciso aprender com esse trecho, com esta passagem, porque, na verdade, nós já fomos ministrados muitas vezes através dessa passagem bíblica e já recebemos muito da parte de Deus. Essa semana passada, retrasada melhor, eu ouvi 2 ministrações quase seguidas desse trecho. E Deus falou de forma diferente. Eu falei, olha, Senhor, tu está confirmando que preciso aprender. E eu falei, Senhor, mas o que eu vou falar através desse texto? O que o Senhor quer compartilhar com essas pessoas que estarão no dia 22 assistindo essa live? E o Senhor falou sobre algo que as mulheres vão gostar de ouvir. A arte de receber. A arte de acolher. A arte de ser uma boa anfitriã. Mulherada, a gente gosta, né? A gente gosta de receber, de recepcionar, a gente fica feliz quando o amigo, a amiga pode vir na nossa casa, no nosso evento, na nossa festividade na igreja, né? Festividade das Mulheres de Vida Santa, da Comunidade Evangélica Hieron, da Igreja Batista, da Igreja Universal, da Congregacional. As mulheres capricham, né? Elas inventam, elas fazem um maravilhoso cenário, perfeito, perfeito, para receber as amigas, as convidadas, e assim é na nossa casa. Você sabe que você vai receber alguém, você quer preparar o melhor, você quer honrar essa pessoa. Mas às vezes nós erramos, né? A gente acaba praticando alguns excessos e a gente não foca no que é essencial, a melhor parte. Então nós vamos aprender. Deus colocou no meu coração, fala sobre os mandamentos da boa anfitriã. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vamos pesquisar sobre isso. E eu fui pesquisar no meio secular sobre o mandamento de ser uma boa anfitriã. E eu trouxe para nós aplicarmos na nossa vida espiritual também. Então, nós vamos aplicar na nossa vida secular, nos nossos eventos, nos nossos jantares, nos nossos chás, né? Mas vamos aplicar na nossa vida espiritual. Primeiro mandamento, ou primeiro segredo para nós praticarmos é esse ato de sermos boas anfitriões e não perdermos a melhor parte. Conseguirmos fazer a escolha acertada, né? Assertiva. Primeiro, saiba ou conheça os gostos e necessidades do seu convidado, do seu hóspede. Conhecer é fundamental para saber como agradar. Eu preciso conhecer você, seu gosto, para poder saber o que você quer, na verdade, quando chegar na minha casa. O que eu posso te oferecer de melhor. E em Oséias, capítulo 6, versículo 3, parte A, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu estou falando rápido demais, pastora? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá bom. Ótimo. Então, primeiro... Tá ótimo. Então, primeiro mandamento. Eu vou te receber em minha casa, pastor, eu preciso saber o que você gosta. O que, na verdade, eu posso fazer para te agradar. Porque você saiu da sua casa, largou os seus afazeres e veio até a mim. Então, eu preciso acertar aí. Segundo mandamento, não deixe faltar o principal. E nós vamos ter que pensar o que é o principal nesse evento. O que é o principal nessa visita. Pense no que você desejaria que não faltasse se você fosse a convidada. Pensa aí. Se você fosse a convidada para vir à minha casa, o que você gostaria? Qual seria o principal? Seria comida? Seria bebida? Seria olhar, reparar a casa? Seria minha atenção? Então, quando você for convidar alguém, pense, o que é o principal?
para eu poder recepcionar bem essa pessoa. As coisas essenciais. Pensando assim, nós vamos errar menos, porque a gente vai errar, mas a gente vai errar menos. E não se esqueça, eu vou estar frisando em cada mandamento. Quem nós estamos recebendo? Nós estamos recebendo Jesus. Não é uma pessoa qualquer. Não é uma visita comum. Nós estamos recebendo Jesus, o melhor amigo, o amigo verdadeiro. Terceiro mandamento, o terceiro segredo. Organização. A organização ela precisa ser feita com antecedência. Isso é limpeza, arrumação, decoração, os enfeites, os pratos que serão servidos, não é verdade? Tudo tem que estar perfeito, harmonioso. Se tratando da mulherada, né? Tudo tem que ter detalhe, combinando. A mesa posta, né? Com vários itens. Isso aí. Nós precisamos organizar com antecedência. Sabe por quê? Principalmente porque nós estamos recebendo Jesus. Clica na sua vida espiritual. Você está recebendo Jesus. Então, vamos nos organizar com antecipação. Seja um evento na igreja, seja no lar, seja um casamento, seja uns 15 anos, um chá de bebê, ou na sua vida espiritual, a presença de Jesus. Jesus chegando na sua casa. Então, um dos segredos, né, do sucesso de um evento, de um almoço, de um chá, de um jantar, é você se preparar com antecedência. Faz tudo com antecedência, vê se está tudo perfeito, tudo direitinho, vê o que não pode ser esquecido, porque o essencial, você está recebendo Jesus, você está acolhendo Jesus. Quarto mandamento, agora, preparou tudo, checou que está tudo nos trinques, tudo direitinho, não está esquecendo nada, relaxa. Descansa, descansa, sossega, acalma teu coração, mulher, acalma teu coração, homem, acalma teu coração, jovem, acalma teu coração, adolescente, acalma teu coração, preparou, deu tempo, não deu tempo, ficou alguma coisa para fazer, calma, sabe quem você está recebendo? Jesus. Seu melhor amigo, fica tranquilo. Filipenses 4:6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, respira, se tranquiliza. E é comum, é muito comum, a gente vê pessoas totalmente atordoadas, aceleradas, ansiosas, perdidas, quando vão receber alguém, alguma visita. Ela não consegue parar, ela não dorme de ansiedade, não é verdade? Não dorme. Ela faz tudo de madrugada e da hora da visita chegar, ela ainda está trabalhando, não sabe o que fazer, como agradar. Isso a gente pode se identificar um pouco, né? A gente fica... Como eu vou poder agradar essa pessoa? Eu quero te dizer, nessa noite, o Espírito Santo fala, e não fique preocupada. Não fique preocupado demais se você vai agradar. Se tudo está perfeito. Se o convidado vai chegar, o convidado vai chegar. E você precisa estar tranquila, serena, calma, para oferecer o essencial. Não esqueça. Jesus está chegando. É Jesus quem você vai receber. E você precisa prestar a Ele, dedicar a Ele a devida atenção. Então, calma. Olha, deu tempo a arrumar tudo? Amém. Não deu? Tenha essa certeza. Não é uma pessoa comum que está chegando na sua casa, é Jesus. E se a casa estiver desarrumada, não deu tempo de arrumar, Ele vai te ajudar. Se tem alguma coisa fora de lugar, Ele vai te ajudar a colocar. É só você pedir. Porque quando a visita é muito chegada a nós, íntima, né, pastora? Pastora,
poxa, eu quero muito a sua companhia, mas falta assar, grelhar o frango, vamos lá na cozinha comigo? E a pastora, Miriam, o que eu posso te ajudar? Faz a salada, pastora, e a pastora vai me ajudar. E aí a pastora não veio reparar se minha casa está bagunçada. Porque, sabe, o verdadeiro amigo, ele chega na nossa casa, ele não repara para depois sair falando, olha, a Miriam não lava a louça, a Miriam não limpou o banheiro, e a toalha não estava nova. Não. O verdadeiro amigo, quando ele repara para poder me ajudar. Miriam não fez isso porque ela está precisando de ajuda. Porque a Miriam está ansiosa. Ou a Miriam está depressiva. Muitas vezes a gente chega na casa da pessoa e a casa está totalmente desorganizada. Física, né? A casa física. E a gente pensa logo em reparar, poxa, relaxada, né? Que não sei o quê. Não. Essa pessoa está precisando da tua ajuda, de repente. Porque não tem ânimo para levantar da cama. Ou, de repente, tem um sorriso bonito no rosto, mas ela está escondendo uma dor. Ela não está com coragem, força para limpar a sua casa. E quando Jesus chega e a casa está bagunçada, e eu permito, né? Tem que permitir. Ele bota tudo no lugar. Ele limpa, ele arruma, ele ajeita o quadro, ele põe o tapete, ele põe as flores, ele põe perfume, ele abre as janelas para entrar o ar, a ventilação, o sol. De repente você está na escuridão, você não quer abrir a sua casa, porque Jesus, ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar nessa noite. Ele é teu amigo, não esconde nada. Você está chorando, está sofrendo, quem está aí é o teu amigão, é Jesus. É o teu parceirão, é o Espírito Santo Consolador. É aquele que vai te abraçar, vai te amar, não vai te julgar. Ele vai te ajudar as tarefas que você precisa fazer. Então, relaxa, tranquiliza, acalma teu coração. Esse foi o quarto mandamento, o quarto segredo. O quinto: saia da cozinha, largue os trabalhos, largue o serviço. O visitante está chegando, o convidado está às portas. Parou o serviço, parou a agitação. Você precisa estar disponível, vulnerável para receber, aleluia, o essencial, a melhor parte, Jesus em tua casa. Sexto mandamento, receba-o à porta. Não importa quais as tarefas estejam te ocupando. Ele chegou à porta, o convidado precisa ser recebido por você, que é anfitrião, por você que é anfitriã. Você precisa recebê-lo à porta. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz: Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém me ouvir, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém. Entende a importância de você se levantar hoje e abrir a porta do seu coração? Porque quando a gente pensa, Jesus está à porta e bate, é para converter. Jesus está à porta e bate, aquele que abrir, ele vai... A gente só pensa nisso para conversão. Mas todo dia, Jesus está à porta do meu coração batendo. Porque tem dias que eu estou muito triste. Jesus vai bater a porta e falar, Miriam, abre aí, que eu estou chegando e eu vou te alegrar. Tem dias que eu vou estar sem esperança. Jesus vai bater a porta e eu preciso levantar. Atitude, levante-se. Não importa o que está te segurando aí, te travando, em nome de Jesus, o Senhor agora está na porta do teu coração, batendo, falando, filho, cheguei, ei, cheguei. Abre a porta do teu coração. Levante-se agora. A depressão, a ansiedade, o medo, o pânico, eles não podem ocupar o lugar de Jesus. Ele está lá fora querendo entrar. Então, levante-se agora. Tome essa atitude, levante-se. E abre a porta para esse convidado ilustre entrar. E ele vai cear com você. E ele vai fazer tudo novo. Sétimo mandamento. Acabando os mandamentos aqui. Faça as honras da casa.
o acomode, ofereça uma bebida, uma água, o copinho que eu ganhei do Ministério Vida Santa, um suco, deixe-o se sentir à vontade. Sente-se para viver o essencial. Sente-se para fazer a melhor escolha. Acomode-se, dê atenção ao seu convidado, ao seu hóspede. Ele já está aí. Ele precisa, não porque é para massagear o ego dele, não. Ele precisa da tua atenção para que você seja beneficiado, para que eu seja beneficiado. Porque Jesus não vai ficar bicudo, chateado, vai te cancelar, vai te excluir do Face, vai te cancelar no Zap, se você não der atenção. Ele não faz isso. Não, porque ele vai continuar te amando. Mas ele quer a sua atenção porque ele quer palestrar com você, ele quer falar, ele quer se relacionar, ele quer contar os seus segredos, ele quer contar os seus mistérios para você. Então, sente-se e aproveite, receba do Senhor. Seguindo esses 7 mandamentos, você não errará, eu não errarei, ou erraremos menos, escolhendo a melhor parte, tanto na vida secular, né? Quanto na vida espiritual, nós vamos ter sucesso. Seguindo esses mandamentos na sua recepção, na sua casa, para os seus amigos, e seguindo esses mandamentos na recepção de Jesus Cristo na sua vida, você vai ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Vai passar por lutas? Vai. Só que você vai ter alguém te ajudando, alguém te fortalecendo, alguém te socorrendo, alguém te ouvindo, sem julgamentos, te sustentando. Então, vamos lá. Os 7 mandamentos. Primeiro, saiba, conheça os gostos do convidado. Segundo, não deixe faltar o principal. Terceiro, organize-se com antecedência. Quarto, descanse, relaxe. Quinto, saia da cozinha. Largue os trabalhos. Acelere. Sexto, receba-o à porta. Sétimo, faça as honras da casa. E nesse texto que nós lemos, qual foi a escolha de Marta? Marta fez tudo certo. Marta, ela fez tudo para oferecer uma boa acolhida, uma boa recepção ao seu convidado, ao seu hóspede. Era uma visita muito importante, ilustre. Uau, Jesus chegou! Aleluia! Que coisa linda! Ele merece o melhor, ele merece o essencial. Assim, ela se dedicou para apresentar o melhor, uma recepção calorosa para ele. Enquanto ela realizava um serviço, ela já pensava em outro, várias tarefas, correndo. Imagina a Marta correndo para lá e para cá, tentando preparar o melhor para servir para Jesus. Um serviço, o outro, tal. E foi ficando cansada, foi ficando desanimada, foi ficando inquieta, ficou irritada e começou a murmurar. Meu Deus. O seu trabalho de amor estava se tornando uma tarefa pesada. Quantas vezes a gente se sente assim, cansado, pesado, não aguento mais o fardo. Mas o Senhor nessa noite está falando assim, calma, tudo tem o seu tempo, desacelera, porque eu estou palestrando com você agora. Aleluia. É isso que acontece. É isso que acontece quando deixamos de lado o que é prioritário. O essencial, a melhor parte, que é ouvir Jesus. Amém. Precisamos aprender que há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, diz, há tempo para tudo. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de afastar. Né? Há tempo de luta, há tempo de celebração, de festa, há tempo de semear, de plantar, há tempo de colher. Então, eu digo para você, há tempo de servir, de serviço, e há tempo de ouvir, de ser ministrado. Porque como nós vamos oferecer algo se nós não recebemos? Como nós vamos falar de algo que nós não aprendemos? Precisamos aprender isso, há tempo para tudo.
Marta, ela fez as coisas certas, porém o tempo era errado. Era o tempo, a hora de parar tudo, pois Jesus havia chegado. Jesus chegou para tudo. Estátua, né? Aquela brincadeira de criança. Estátua, para. Foco, o alvo. É ele, é ele. Vamos ver o que ele tem. O presidente não chega, todo mundo para, né? O líder chega, a pessoa cala, não é verdade? Jesus chegou. É um serviço. Sente-se, acomode-se. E a escolha de Maria, vamos lá. Enquanto Marta se fadigava nos trabalhos da casa, Maria, sua irmã, estava sentada aos pés de Jesus, totalmente atenta. Imagina, Maria, totalmente atenta, ouvindo os seus ensinamentos. Maria bebia cada gota, cada palavra que o Senhor falava, ministrava. Ela não perdia uma. Ela sabia que o serviço era coisa secundária. Ela não podia perder a oportunidade de prestar adoração ao Mestre e receber dele os ensinamentos que muito a fortaleceria no futuro e a manteria com a sua fé inabalável. Somos pegos de surpresa, às vezes, com as notícias, porque muitas vezes não paramos para ouvir Jesus quando ele chega para nos preparar, né? Recebemos uma notícia, ficamos abalados, poxa, porque Deus fez isso. Mas ele ia falar, ele ia ministrar no meu coração, ele me ia preparar para aquele evento, para aquela situação, para aquele momento difícil e ruim. E eu não parei, não dei ouvidos, então fui pega de surpresa. Jesus, ele não deixa a gente ser pego de surpresa, porque ele quer ministrar o nosso coração, ele quer nos avisar de tudo que há de acontecer. E nesse tempo, o Senhor, ele está aqui preparando a gente, ministrando no nosso coração nesse tempo para tudo que há de vir ainda nesse mundo. Você não pode ser pego de surpresa se você conhece a palavra, se você busca a palavra, você não pode ser pego de surpresa. Não falar, não sabia, porque o Senhor está nos alertando e nos avisando. Então, Maria fez essa escolha. E qual foi a perda de Marta nessa passagem? Por não escolher a melhor parte. Marta não podia saborear, Marta não podia receber os ensinos de Jesus, pois estava muito preocupada com as coisas secundárias. Começou a se considerar vítima, né? Às vezes nós nos sentimos vítima, né? Nos fazemos de vítima por quê? E acusar a irmã diante do hóspede. Olha que situação. Ela, toda acelerada, toda preocupada, se chateou porque Maria não queria ajudá-la, ficou ali ouvindo o Senhor, ainda falou com Jesus. A sua irritação era tão grande que ela incluiu Jesus ainda na acusação. Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servir? E ainda se atreve a dar ordens a Jesus. A gente vê no versículo, Lucas 10, 40. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela se irrita com a irmã porque não vai ajudá-la, ainda dá ordens ao Senhor. Senhor, ordena-lhe que venha ajudar-me. Quantas vezes nós fazemos isso com o Senhor? Poxa, Deus, eu estou me matando aqui nesse serviço. Ah, eu já fiz isso, já limpei a igreja, já fiz isso, já fui evangelizar, já fui subir morro desse morro, orei, isso aqui. E lá, tá vendo? Não vem me ajudar. Só tá ali adorando, só tá ali estudando. E muitas vezes a gente fala, poxa, Senhor, fala com ela, toca no coração dela para me ajudar. A gente faz isso. A gente critica a Marta, mas a gente faz isso. E aqui nós não estamos para criticar Marta, não estamos. Porque ela teve atitudes muito acertadas, muito assertivas. Ela abriu a porta, ela convidou Jesus e ela queria recebê-lo com a melhor pompa, ela queria dar o melhor para ele. Ela estava tão feliz com a presença de Jesus ali. Tanta coisa ela queria oferecer. Mas Maria escolheu sentar-se, estar aos pés de Jesus para receber o que ele tinha para ministrar. Então a voz de Jesus
se fez ouvir. Ele falou, Marta, Marta, Martinha, Miriam, Miriam, Vânia, Vânia, Maria, Maria, Simone, Simone, né? Tantos nomes. Quando a gente está acelerada, Jesus fala, ei, filhinha, filhinha, andas tão inquieta, porque te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. O essencial. Amém, Deus. Aleluia. Estar aos pés de Jesus. Nós temos o tempo de serviço e precisamos servir, nós precisamos trabalhar, nós precisamos organizar tudo. A gente aprendeu nos 7 mandamentos, mas precisamos fazer com antecedência, porque nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo quando nos diz, para tudo que eu quero ministrar o teu coração, que eu quero falar com você, quero me relacionar com você. O alerta que a gente tem para a gente nesse texto. Marta priorizou o que era supérfluo e secundário, as coisas. Marta perdeu tempo com as coisas de pouca importância. Marta não compreendia que Cristo veio servir e não para ser servido. Marta não percebeu que Jesus tinha mais interesse na sua pessoa do que no seu serviço. Jesus tem interesse mais na minha pessoa, na sua pessoa, do que no trabalho que a gente faz, né? Nas nossas atividades. Deus, ele se importa conosco, ele não quer nos perder. Ele quer ter esse relacionamento porque ele quer que nós vivamos uma vida de acordo com a sua palavra, que não venhamos nos perder nesse mundo, não venhamos perder a nossa fé, não venhamos olhar atrás, vamos olhar para ele, que é o autor e consumador da nossa fé, prosseguir firme até chegarmos no céu. Ele não quer nos perder. Então, é mais importante para Jesus ministrar no teu coração do que receber o teu serviço. Tudo é importante, mas o tempo agora. Precisamos ser sensíveis. Qual é o tempo? Esse é o tempo de trabalhar, de executar as tarefas? Ou esse é o tempo que eu preciso parar para ouvir Jesus? Marta murmurou. E murmuração não agrada ao Senhor. Nós murmuramos, nós acusamos, né? Nós falamos demais, isso não me agrada. E o lucro de Maria? O que Maria lucrou aos pés do Senhor? Quando nós escolhemos a melhor parte, nós identificamos qual é a melhor parte e escolhemos esse essencial, nós lucramos, nós ganhamos, nós investimos. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Nesse tempo, nessa vida, nesse mundo, podem tirar a nossa roupa, podem tirar o nosso alimento, podem tirar a nossa saúde, podem tirar os nossos amigos, podem tirar a nossa família, a nossa casa, nosso carro, nossa bicicleta, nosso patins, nosso chocolate, podem tirar. Mas se eu tenho um relacionamento com Jesus, ninguém vai tirar isso de mim, ninguém vai tirar isso de você. Relacionamento que nós temos com Cristo, essa comunhão com Ele, ninguém vai roubar. E quando o dia mau chegar, quando as dúvidas vierem, as tristezas, as decepções, as aflições, as perdas, eu vou permanecer de pé, porque o essencial eu não perdi. Jó não perdeu o essencial. Lembrei agora de Jó. Quanta coisa Jó perdeu, mas o essencial, a melhor parte, ele tinha com ele. Deus no seu coração. Escolha a melhor parte nessa noite. Porque o tempo que nós passamos com Jesus é investimento, não só para essa terra, para esse tempo que nós vivemos, mas é um investimento para a vida eterna. Você está depositando a sua aposentadoria. Você está trabalhando, investindo no reino, investindo na sua vida com Cristo, você está investindo, garantindo a sua aposentadoria. Aqui não teremos descanso. Nosso descanso será na glória. Então, vamos trabalhar, investir no nosso relacionamento, porque para eu conhecer a pastora Vânia, eu tenho que me relacionar. Para eu saber o que ela gosta, o que eu
vou fazer que possa machucá-la, magoá-la, entristecê-la? Eu preciso conhecê-la. E como eu vou conhecê-la? Se eu tiver relacionamento. Se eu falar com a pastora Vânia diariamente. Pastor Marcos, nessa terra é quem mais conhece a pastora Vânia, né? Eu sou parente, sou família e não conheço tão bem. Por quê? Nós não temos essa convivência diária. Eu sei algumas coisas que você gosta. E você que está nos assistindo, sua família sabe o que você gosta, te conhece bem. Eu não. Mas alguém mais importante conhece você, está se preocupando com você, te ama, não vai largar você, não vai abandonar você, não vai frustrar você, não vai decepcionar você. É com essa pessoa que você precisa se relacionar. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós temos, irmãos, 24 horas. Deus nos dá 24 horas de presente todo dia. E a gente tem a cara de pau, a cara lavada de falar: ih, Jesus, não tive tempo de orar hoje, não. Ih, Jesus, eu não tive tempo de ler a palavra. Gente, eu não falo mais, não, porque eu falei, meu perfume teria que ser óleo de peroba, para cara de pau, porque se Deus me dá 24 horas, eu não estou administrando, né? Eu tenho 24 horas, então o que eu preciso? Administrar o tempo. Administre o seu tempo de forma que você consiga ter um momento de relacionamento com Deus. Investir no seu relacionamento diário com Deus. Como temos feito essa administração do tempo? Em quem nós temos investido? Em que nós temos investido? Tantas atividades, tantas cobranças diárias, né? Nesse tempo novo que a gente vive, é tudo novo. Pode a igreja, não pode a igreja abre, igreja fecha, escola abre, mercado fecha, mercado abre, você fica atordoado sem saber o que fazer. Mas nesse tempo, o que vai te garantir uma sobriedade é o relacionamento com Deus. Então, eu preciso priorizar. Ó, Deus está puxando minha orelha direto, que eu preciso priorizar aquilo que eu propus no meu coração fazer diariamente, porque Deus me dá 24 horas, pelo menos 2 horas e 40 minutos eu deveria ofertar para o Senhor, da minha vida com Ele, pelo menos. E Deus está puxando a minha orelha todo dia. Jesus, Ele quer relacionamento conosco. Nós precisamos aprender a sermos boas anfitriãs, bons anfitriões, para não perdermos a melhor parte, não errarmos. A visita chegou, a visita foi embora, e a gente, poxa, eu poderia ter feito assim, né? A festa, a gente faz a festa e fica acelerado, não para, serve dali, vê tudo. Aí quando acaba a festa, você fica frustrado. Puxa, eu não dei atenção à Vânia, eu não dei atenção a fulano, eu não, né? E a visita ali, teu convidado quer a sua atenção, quer palestrar com você. E às vezes a gente perde essa oportunidade. Jesus está aqui, ó, comigo e contigo. O amigo, ele deseja ser recebido, acolhido e ter esse relacionamento conosco. Lembra de Adão, lá no Éden? Deus, toda tarde, visitava Adão e palestrava com Adão. Lembram? Deus visitava Adão, conversava com ele, Adão falava, passava o movimento do dia, né? Como foi, com a onça, com o leão e tal. Depois do pecado, o que aconteceu? Houve essa separação. Nós, homens, nós, seres humanos, fomos separados de Deus. E aí vem quem? Lindo, cheiroso, maravilhoso, único, exclusivo, Filho de Deus, Jesus. Veio Jesus para morrer, para nos unir, para nos aproximar, para fazer essa religação nossa com Deus. E hoje Jesus está aqui, querendo palestrar, querendo ministrar, e eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para tudo, mas eu não tenho tempo para parar e ouvir Jesus. Gente, irmãos, irmãs, Marta é a imagem do discípulo ativo, que quer servir o mestre da melhor maneira possível. Como nós nos identificamos muitas vezes com Marta. Maria
é a representação do discípulo que ouve a palavra de Jesus e deixando-se atingir totalmente por ela. As duas maneiras de ser discípulos devem se conjugar, pois ambas as atitudes são necessárias. Escutar e servir. Precisamos ter um equilíbrio. Precisamos fazer tudo no tempo certo. A hora de servir e a hora de ouvir, de prostrar, de adorar, de levantar, de chorar, de se derramar, de aprender. Vamos investir tempo nesse relacionamento com o nosso hóspede, com o nosso convidado especial, que muda a nossa vida, muda a nossa história. Tempo de oração, tempo de louvor, tempo de leitura da palavra, tempo de jejum, a sós, em silêncio com Deus para ouvir. Quantas vezes a gente fala, poxa, Deus não me respondeu. A gente não para de falar para ouvir. A gente fala, Jesus, eu quero. Pensa que ele é Papai Noel para a gente passar aquela lista. Olha, quero que desça na minha chaminé. Mas não é isso. Não é? Eu preciso ter um momento a sós com Deus. Se você está sozinho em casa, no momento, arruma a sua mesa, prepara a sua mesa, põe seu chá, seu café, fala, Senhor, senta aqui comigo, faz essa refeição aqui comigo. Senta aqui, eu quero te ouvir. Senhor, o que eu vou fazer hoje na minha vida? Quais as decisões eu preciso tomar? Situações que se apresentam diante da nossa vida, irmãos, que a gente peca porque a gente se precipita. A Bíblia diz que quando a gente se precipita, a gente peca. Então, a gente precisa ouvir Jesus para a gente não se precipitar. Né? A gente precisa ter esse momento. Jesus quer ser prioridade em nossa vida. A gente quer sempre que ele chegue logo, na hora que a gente quer. Mas a gente não está pronto para parar quando ele quer que a gente pare. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. É o que o Senhor fala para mim e para você. Nós estamos vivendo tempos difíceis, sim, mas nós não vamos nos amedrontar, nós não vamos nos acovardar, não vamos nos desesperar, porque o convidado, o amigo, fiel, protetor, provedor, abençoador, curador, restaurador, transformador, ele está dentro da minha casa e eu vou ouvir. Amém. Senhor, Aleluia. o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Senhor, não tem arroz. O que eu vou fazer? Senhor, pega um copo d'água, apresenta-me e bebe, você vai se sentir alimentado. A gente tem experiências para contar sobre isso, da provisão do Senhor. Apresentar um prato de macarrão puro, ou de arroz, ou de farinha, e falar, Senhor, eu te dou graças. E se deliciar. Só conseguiremos nos manter firmes, irmãos, inabaláveis quando os dias maus vierem, se hoje, nesse tempo, investirmos no nosso relacionamento com Jesus. Invista no seu relacionamento com Jesus. Mais uma vez eu quero dizer para você, ele é o convidado. Ele está à porta e bate. Ele é essencial. Ele é a melhor parte. A melhor escolha para nós é sentar, render mesmo. Não rasgar nossa roupa, não, ele não quer. Ele quer o nosso coração rasgado, o nosso coração quebrantado e contrito, porque a palavra diz que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Quer sucesso na sua vida sentimental? Prioriza ele. Quer sucesso na sua vida financeira? Prioriza ele. Quer sucesso na sua saúde? Porque muitas vezes ter sucesso na saúde não é ser curado, não. É você, de repente, passar pela prova, pela situação difícil e não perder a sua fé. A cura vem. A gente ora por cura, a gente vê o Senhor curar. Mas muitos estão sendo colhidos, são levados e não estão murmurando. Porque o cristão que tem relacionamento com o Senhor, ele não vai murmurar na hora da prova, na hora da dor. O Senhor falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Se o convidado, o hóspede, está na sua casa e você prioriza ouvi-lo,
Fica tranquilo. Deus vai abrir uma porta de escape. Deus vai abrir um caminho de milagre. Deus vai te surpreender. Comece a priorizar Jesus na sua vida e Ele vai te surpreender. Se você precisa de um milagre, de cura, de provisão, seja qual for a área da sua vida, não duvide que Deus tem esse milagre para você, Ele pode realizar sim. Porque onde Jesus entra, há milagre. Ele transforma a água em vinho. Ele ressuscita mortos. Ele ressuscitou Lázaro. Ele ressuscita mortos. Ele faz a estéril mãe de filhos. Quando há propósito, ele faz o impossível acontecer. Então, o segredo, a melhor parte que eu posso oferecer para você é Jesus. É você parar, desacelerar e ouvir o Senhor no seu secreto, seja no banheiro, seja no seu quarto, no chuveiro. Se o único momento que você tem para falar com Deus quando ninguém ouve e as suas lágrimas vão rolar é no chuveiro, irmã, faça isso no chuveiro. Jesus não se importa em te ver pelada, não, porque quando Jesus te olha, ele nos olha, ele nos vê totalmente nus. Nós temos que nos despir diante do Senhor, tirar nossa capa, tirar nossa máscara. A máscara que eu falo é aquela que esconde quem nós realmente somos. Diante de Deus, nós não podemos esconder nada. Quando Ele chegar na sua casa, e se tem alguma coisa desarrumada, fala para Ele assim: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Jesus, e você vai sentir a tua alma se alegrar. Você vai sentir o poder do Altíssimo te envolvendo. Tua alma viverá, como diz a canção, tua alma viverá, teu espírito renovará. No teu corpo, tudo novo se fará. E se vier o dia mau, você não vai perecer, você não vai murmurar, você não vai se abalar, você não vai morrer, você não vai entrar em depressão, você não vai entrar em pânico, na ansiedade, porque você abriu a porta para Jesus e Ele vai... Amém, Deus. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Estou suando aqui, eu acho que eu já emagreci um tantão nesse momento aqui, mas a presença do Senhor é grandiosa, maravilhosa, e eu queria chorar agora. Queria chorar para agradecer a Deus, porque Ele ouve. Glória. Quando a gente clama com o coração, Ele ouve, Ele responde. Deus, Ele quer se revelar a nós nesse tempo, irmãs. Precisamos estar sensíveis, é através da oração, é o tempo de orar, é o tempo de gritar, é o tempo de gemer na presença do Senhor, é o tempo de arrependimento. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, de tudo que eu tenho feito, que tem entristecido o coração de Deus, por não tê-lo como prioridade na minha vida, por deixá-lo por último. Muitas vezes a gente faz tanta coisa e fala, vamos orar rapidinho. A gente faz tanta coisa, vamos orar rapidinho. É um hábito, é uma força de expressão. Mas tire um momento. Miriam, eu preciso me dedicar mais à oração, no silêncio, no momento a sós com o meu Senhor, com o meu amado, com o meu noivo, porque Ele está vindo buscar a sua noiva. E a minha lâmpada tem que estar legal, a nossa lâmpada. Nós temos que ter o azeite. O azeite, não podemos ser as loucas, não podemos. Nós temos que ser as sábias, as virgens sábias, para nos encontrarmos com o Senhor. E morarmos com Ele, e vivermos com Ele eternamente. Onde não vai ter dor, tristeza, decepção, angústia, Covid, não vai ter, zika, chikungunya, não vai ter. Nós vamos reinar com o Senhor no lugar especial. Nós vamos reinar com Ele, ar-condicionado central, mar de cristal, ruas de ouro. Gente, isso não é história da carochinha, não. Isso é palavra. É a palavra do Senhor que fala para mim, para você, que Ele foi preparar um lugar
um lugar lindo para você que for fiel até a morte. Então, o segredo hoje, priorize, escolha a melhor parte de estar ligada, não deixa que nada te tire o foco. Não dá ouvido para mimimi, por favor, não dá ouvido para mimimi, para falácias. Não, peça, Senhor, Senhor, unge os meus ouvidos para eu ouvir só o que edifica. Senhor, feche os meus olhos para eu só ver aquilo que vai edificar, aquilo que vai me fazer crescer, porque eu não quero nada que vai me tirar da tua presença. Jesus é a melhor parte. Amém? Jesus é a melhor parte. E eu ficaria até a semana que vem falando aqui de Jesus, porque nós somos apaixonados por ele, né, pastora? Nós somos, eu falei, Senhor, nem vou ler mais, porque toda vez que eu lia, acrescentava alguma coisa, eu falei, daqui a pouco tem um livro, um best-seller, e como é que eu vou compartilhar com as irmãs? Porque borbulhava dentro de mim, o Espírito Santo falava comigo, mas tem coisas que ele falou para mim. E o que ele falou para você, eu consegui passar. O que eu não consegui é para mim, puxando a minha orelhinha, para eu acertar, para eu melhorar, porque nós precisamos melhorar e podemos melhorar muito. Amém? Eu nem sei se eu excedi o tempo, mas eu te peço perdão se eu excedi o tempo, e eu quero agradecer por essa oportunidade de falar do amor do Senhor, do amor que ele tem por nós. Por isso que ele está nos chamando hoje. Por isso que ele marcou essa live, colocou no coração da pastora Vânia, no coração das mulheres Vida Santa, e ele permitiu que nós estivéssemos aqui no ar, entrando na sua casa, sentando à mesa, no sofá com você, ou no seu quarto, no seu leito, se você estiver acamado. O Espírito Santo te ama, Jesus te ama, Deus te ama, se importa com você, vê a tua dor, ele está vendo o teu choro, ele está vendo as tuas lágrimas, e ele marcou esse encontro porque ele quer te ajudar. Não pensa que você foi esquecido, esquecida não foi. Ele chegou na sua casa, assim como ele pousou na casa de Marta e Maria, ele está na nossa casa, no nosso lar, no nosso coração, e ele quer mudar, transformar, libertar, curar, mudar, tudo, fazer tudo novo. Deixa ele entrar. Amém? Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Que palavra assim abençoada. E o meu coração se enche de alegria, sabe? O coração está acelerado aqui, porque em tudo nós podemos contemplar e ver o cuidado do Senhor. Amém. E eu, Senhor, muito obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Não. Muito obrigada porque o Senhor, ele deseja se relacionar conosco. Mas Amém. Eu e você, cada um de nós, queremos nos relacionar com o Senhor. Essa palavra é uma palavra abençoada, é uma palavra de vida. Nós estamos em pleno século XXI, aquela correria, tem um trabalho, tem as coisas para fazer aqui, para fazer ali, quem tem seus filhos, quem tem seus compromissos. Sim. E muitas das vezes nós falamos assim, eu vou separar um tempo para Deus. Sim. Aí foi quando uma abençoada da igreja, a irmã Nara, nossa futura diaconisa, disse assim, não, nós não temos que separar um tempo para Deus. O nosso tempo é de Deus e nós precisamos separar um tempo para as outras coisas. Nós precisamos respirar o Senhor horas por dia, aí sim, eu vou separar um tempo porque eu tenho que trabalhar, eu vou separar um tempo porque eu tenho para ir para a academia malhar, eu vou separar um tempo porque eu vou estar no celular, eu tenho que ser, mas a minha vida é do Senhor. Prioridade. Então, assim, é equilíbrio, é esse equilíbrio. Então, nessa hora, mais do que nunca, vamos buscar o equilíbrio, vamos escolher a melhor parte, vamos escolher estar aos pés de Jesus e ouvir o Senhor. Porque quanto mais nós estivermos apegados ao Senhor, mais forte nós vamos ficar. Sabe? A correria do dia a dia é uma loucura e, sabe, tenta, sabe, roubar. Na verdade, sabe, o tempo que nós precisamos ter com o Senhor, em oração, em meditação da palavra. Muitas das vezes nos pegamos nos importando com tantas outras coisas. Esquecemos de alimentar o nosso espírito. Mas Jesus está aqui, Jesus está na nossa casa. Vamos parar para ouvir. Essa palavra, irmã Miriam, uma bênção. Bênção de Deus mesmo.
sabe? É uma palavra conhecida, mas que se renova a cada dia nos Amém. nossos corações, no meu coração. Amém. Todos os dias eu preciso ouvir essa palavra e viver verdadeiramente. O Senhor, Ele também me cobra, Vânia, olha, a melhor parte, a melhor parte. Tem coisas que o Senhor, Ele me cobra, Ele puxa a minha orelha. Puxa a minha orelha, olha, você precisa separar um tempo para se dedicar mais a isto ou mais aquilo. O Senhor, Sim. Ele faz isso comigo. E por isso meu Aqui coração se também. alegra, né? Ele não desiste de nós, Ele não Não. desiste de nós. Então, assim, vamos Amém. nos relacionar com Deus. Nesse tempo difícil, nessa pandemia, mais do que nunca, vamos nos aproximar de Jesus, vamos ouvir a Jesus, vamos nos alimentar da palavra de Deus, porque ela nos sustenta. Eu tenho encontrado muitas pessoas que se encontram desesperadas e ficam absorvendo 24 horas por dia o noticiário, né? E o número X que morreu, e o município tal está no vermelho, e o município tal já está no roxo, e respira isso, e tem pessoas que estão surtando, tem pessoas que estão entrando em depressão, tem pessoas com síndrome do pânico, mas estão se alimentando dessas coisas e se ocupando muito das coisas naturais e não tem estado aos pés de Jesus para ouvir, né, o que ele tem a falar. Então, deixa ele cuidar do seu coração, acalmar o teu coração, receba a paz que vem do alto em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, esse momento foi muito especial, muito importante para mim, né? Nesse momento nós escolhemos a boa parte. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento, mas você que está aí escolheu, né, estar, participar, ouvir, né, essa palavra abençoada, e eu tenho certeza que Deus tocou no seu coração, que você vai refletir sobre isso, assim como eu também, né, vou continuar a refletir, e eu quero refletir, eu quero agir, eu quero avançar, eu quero me aproximar mais do Senhor. Então, assim, desde já eu quero agradecer à irmã Miriam lá da comunidade evangélica Iron, lá em Agostinho Porto, cujo pastor é o pastor Evandro Povo, a esposa também do pastor Evaldo Povo, que é, sabe, tio do pastor Marcos, logo os meus tios também. Ela é tia do pastor Marcos, é minha tia também, tá? Né? Então, essa é a irmã Miriam, minha tia, abençoada, e eu creio que em breve nós estaremos nos encontrando para nos dar um forte abraço. Isso tudo vai passar, porque a palavra diz tudo passa. A palavra de Deus não passa, mas o restante tudo passa. Quando tudo isso passar, nós iremos nos abraçar bastante. Então, Deus continue abençoando, irmã Miriam, muitíssimo a sua vida. Nós, do Ministério Vida Santa, amamos vocês sabem disso. Eu amo vocês. Amamos muito, muito de coração mesmo. Então, receba o nosso abraço, o nosso eu te amo aí do Ministério Vida Santa. E eu acredito aí de todos os seguidores do Face, porque essa live vai ficar gravada e outras pessoas serão abençoadas por Deus através da sua vida. Porque a sua vida é um instrumento de Deus, é um vaso de honra, tá? E eu não hesito em falar sobre isso. Enxergamos Deus em você. E eu faço assim, não só minhas palavras, mas a palavra aqui né, do povo de Piabetá, sabe? Que te ama muitíssimo. E também eu quero, desde já, agradecer também aos nossos irmãos, sabe? Todos que estão acompanhando aí essa live. Deus abençoe também. E espero encontrá-los também na próxima, em um nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero encerrar com uma oração, e eu vou pedir à irmã Miriam que encerre com essa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer, né, mais uma vez, o carinho, o amor, a honra, né, essa oportunidade de poder estar com vocês aí dentro da sua casa, estarmos nos comunicando através dessa live e abençoar seu coração. E dizer uma coisa que está ardendo no meu coração para mais uma vez falar. Nós estamos vivendo um tempo de arrependimento, nós precisamos arrepender. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Agora eu vou focar
no reino de Deus, na vocação, no chamado de Deus para a vida. Não lamente o tempo passado perdido, mas deixa Deus trabalhar na sua vida e fazer um novo tempo. É tempo de nos arrependermos de tudo que nós fizemos de errado, de tudo que nós praticamos de errado. Porque arrependimento não é medo de inferno, não. Eu preciso me arrepender, porque se Jesus vier hoje, eu quero morar com ele. Mas se ele vier daqui a 20 anos, 30 anos, eu quero me arrepender hoje porque eu quero viver um tempo de qualidade com Deus. E o pecado só me prejudica. Então não se arrependa, tipo assim, Jesus está vindo, igual criança. E Jesus está vindo? Será que ele está vindo? Vou me arrepender ou não? Se ele não vier, eu não me arrependo, não. Se arrependa para você viver, ter uma vida de qualidade com Deus, porque o pecado só nos consome, o pecado só nos prejudica, seja o pecado que for. Porque pecar não é só matar, roubar, destruir, que é a função de Satanás, não. Muitas vezes nós pecamos no falar, no mentir, no caluniar, no fazer fofoca, né? Nos corrompemos com coisas tão banais, muitas vezes, e podemos perder a nossa coroa num momento desses. Então, assim, vamos nos arrepender para termos tempo, vivermos tempo de qualidade com o Senhor e darmos frutos, né? E frutos que permaneçam. Então, vamos orar. Senhor, nós queremos, neste momento, engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque só Tu és digno de honra, glória e louvor. E nós estamos aqui rendidos diante da Tua presença, Senhor. Mais uma vez eu declaro, não nos curvamos, não nos dobramos diante de imagem, diante de homens, diante de problemas, diante de dificuldades, não nos curvaremos diante do pecado, diante do medo, diante do pânico. Nos curvamos diante do soberano, diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder para dar a vida e para tirar a vida. Aquele que nos prometeu um lugar reservado nos céus para passarmos a eternidade, para reinarmos com Ele, num lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá decepção, não haverá morte, não haverá corrupção, não haverá frustração, num lugar celestial. E nós queremos morar aí contigo, Senhor, é diante de Ti que nos rendemos, nos dobramos e nos prostramos. Somos totalmente, Senhor, dependentes do Senhor. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Se o Senhor não existisse na nossa vida, o que seria de nós se não fosse o perdão, a graça e a misericórdia do Senhor? E neste momento, Senhor, nos unindo em oração, nós queremos abençoar este coração, desta vida, dessa pessoa que está também se humilhando diante de Ti. De repente, através dessa palavra, Senhor, o Senhor está penetrando neste coração e essa vida se rende diante de Ti e confessa o Senhor como Salvador, como Senhor, como dono da sua vida. Escreve esse nome no livro da vida. Nós abençoamos essa vida. Alguém que está enfermo, alguém que estava ansioso, alguém que estava depressivo, angustiado, que nesta noite receba a paz que vem do Senhor, receba o milagre que vem do Senhor, porque quando o Senhor entra na nossa casa, o Senhor traz paz, o Senhor traz alegria, o Senhor traz resposta, o Senhor traz confiança, o Senhor traz milagre, o Senhor traz a vida eterna, que é isso que nós buscamos todos os dias. Então, Senhor, abençoa esse coração, abençoa esse lar aí representado. E, Senhor, faz tudo novo na nossa vida. Senhor, nos exorta, nos chama a responsabilidade, sim, porque nós não queremos errar, nós não queremos pecar, nós queremos escolher a melhor parte, que é estar aos teus pés, rendida aos teus pés, te adorando, te bendizendo, recebendo os ensinamentos, Senhor, para tudo que nós precisamos aplicar futuramente, ó Deus, os ensinamentos que nós precisamos adquirir para não sermos levados, Senhor, pelos falsos profetas, Senhor, pelos ventos, Senhor, pelas propostas de Satanás. Nós precisamos conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, ministra sobre as nossas vidas, nos chama a responsabilidade, puxa a nossa orelha, porque o Senhor faz tudo com amor. O Pai corrige o filho que ama. Então, aqui estamos para sermos trabalhados por Ti. Em nome de Jesus.
Fica conosco nessa noite, abençoa nossa casa, abençoa nossa família, abençoa os nossos irmãos em Cristo, abençoa, Senhor, nós te pedimos, abençoa a nossa nação, nós clamamos a Ti pela nossa nação, entra com providência, Senhor, libertando esta nação de toda prisão, de todas as cadeias, de todos os grilhões, que em nome de Jesus a força do inimigo seja quebrada. Senhor, que este mal que assola a nossa nação, em nome de Jesus, venha cessar. Que o Senhor, ó Deus, venha proteger as nossas casas com o teu sangue, o sangue do Cordeiro. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria para viver esse tempo e seguir as tuas orientações. Não, Senhor, o nosso coração, mas a tua orientação e a tua vontade. Faz a tua vontade na nossa nação, na nossa casa, na nossa família. É o que nós pedimos, já gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigada. Amém. Deus abençoe Glória a todos. Mamília, então, até a próxima. Bem. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu creio, abençoadas em nome de Jesus. E a gente se vê na próxima live. Um beijo. Amém. Vem com a gente na próxima. Beijo no coração de todos. Beijo.